Pessoal, meu nome é Almir, tá? Eu sou o trabalhador aqui da casa e hoje nós vamos fazer o nosso estudo do Evangelho, né, até mais ou menos 7 horas e 30 minutos, tá bom? O tema que eu escolhi para nós conversarmos um pouquinho hoje é o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 11, tá? Que é amar ao próximo como a si mesmo. Só que, dentre todos os temas que estão no capítulo 11, eu escolhi falar sobre a passagem número 5, que é deem a César o que é de César. Tá? Então, eu vou ler rapidamente aqui o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos, e depois nós vamos fazer alguns comentários, tá bom? Tendo Jesus se retirado, os fariseus combinaram entre si de embaraçá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então os seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus pela verdade. Sem letras em conta, a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? A nós é permitido pagar ou deixar de pagar o tributo a César? Jesus, porém, lhes conhecia a malícia e respondeu: Hipócritas, por que me tentam? Mostrem-me uma das moedas que dá em pagamento ao tributo. E, tendo-lhe apresentado um denário, perguntou-lhe Jesus: De quem são estas imagens? De quem é essa imagem e essa inscrição? Aí eles responderam: De César. Responderam eles. Então observou-lhe Jesus: Deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tá? Então, de uma forma bem rápida e bastante didática, vamos dividir mais ou menos em 3 partes essa minha rápida reflexão aqui nessa noite de hoje. Tá? Primeiro uma parte histórica, depois uma questão de equilíbrio entre as questões materiais e as questões espirituais, e por fim vamos analisar as nossas atitudes perante essas situações de César. Tá? A primeira coisa, por que essa pergunta para Jesus? Por que os fariseus quiseram fazer esse tipo de pergunta para Jesus? E o que eles tinham em mente, o que acontecia nessa época para que esse tipo de pergunta viesse à tona perante Jesus? A primeira coisa importante é nós entendermos o contexto histórico de como funcionava a sociedade na época em que Jesus estava, junto com os judeus, junto com os seus discípulos, a dominação de Roma e a sociedade do judaísmo, a sociedade daquelas pessoas que viviam em Israel. Como que funcionava isso? Bom, o povo judeu sempre foi um povo que foi durante muito tempo dominado. Eles foram dominados em Babilônia primeiro. Eles trabalharam e morreram muito na construção da Babilônia. Aí depois eles foram libertados lá por Nabucodonosor. Depois eles voltaram para a região de Israel. Lá eles foram escravizados novamente. Aí eles foram mandados para o Egito. Aí lá no Egito eles ficaram rezando, pedindo para que Deus enviasse um salvador para eles. Deus enviou quem? Maomé. Maomé chegou, desafiou o faraó, retirou eles todos do Egito, levou eles novamente para a Terra Santa. Aí vocês se lembram que no caminho entre o Egito e Israel, Maomé fica 40 anos com esse povo no deserto, para que eles pudessem compreender e aprender um pouquinho mais das leis divinas. Maomé apresenta para eles as 10 leis, os 10 mandamentos de Moisés. Falei Maomé? Desculpa, é Moisés, tá? Desculpa. Apresenta as 10 leis de Moisés, e essa que são os 10 mandamentos, e ele vai começando a organizar essa sociedade em torno do judaísmo. A Torá vai sendo reestruturada, e os povos judeus começam a se auto-organizar na região onde hoje está a Síria, Israel, a Península do Sinai,
Tá? Então essa região não tinha nessa época árabe ainda, né? Eu tinha falado Maomé sem querer, mas é porque não haviam árabes ainda, né? Haviam árabes, perdão, mas não haviam muçulmanos, né? A religião muçulmana, ela é uma religião que é pós-cristã, né? Então essas pessoas passaram a ocupar aquela região que os romanos chamavam de Ásia Menor, né? E por que os romanos foram para lá? Lá não é só deserto, né? Não é. Na época lá não era só deserto, né? Quando a gente pensa em Roma, nós imaginamos, né, aquelas cidades romanas, os gladiadores, mas Roma não era só isso. Na época em que Roma dominou a região da Ásia Menor, como eles chamavam, né, onde está o Israel, aquela região, era uma região produtora de grãos e produtora de frutas, né? O Egito, todo o norte do Egito, era também uma região produtora de grãos, produtora de frutas. É como se fosse o Brasil aqui, né? É sério, eu não estou brincando. Aquela região do Egito, né, e da Ásia Menor, para a população romana, era como se fosse o Brasil para o mundo, né? Essa região era o celeiro, tá? Eles produziam muito alimento, tá? E os romanos, como moravam numa cidade muito grande, tinha um império muito grande para administrar, eles precisavam de alimento. Então eles dominaram essas regiões, tá? E o que os romanos faziam quando eles dominavam uma região? Eles levavam desenvolvimento tecnológico, eles construíam estradas, eles construíam portos, eles faziam com que o comércio dessa região se desenvolvesse muito, né? Porque eles tinham muito interesse em que essas regiões fossem fornecedoras de alimentos, de riquezas, quaisquer que sejam, né, para Roma, tá? E o que eles faziam com as pessoas que estavam nessa região? Eles permitiam que elas tivessem as suas vidas livres, mas sem nenhum poder político. Essas pessoas eram dominadas politicamente. Elas não eram escravizadas, tá? Mas elas eram dominadas politicamente. E o que essas pessoas tinham que fazer em troca de ter estradas, de ter bibliotecas, de ter escolas, de ter teatros, né, de ter uma estrutura de portos que Roma montava nas cidades? Elas tinham que pagar. E ninguém gosta de pagar tributos. Até hoje nós não gostamos de pagar tributos. E não era muito diferente, principalmente para o povo judeu, que trabalhava como sempre trabalhou, fazia as coisas que sempre fez, tinha que pagar para uma parte dos seus lucros como tributos, e não tinha nenhuma liberdade política. Eles não podiam se autodeterminar. Os romanos é que comandavam tudo. Aí qual era a ideia dos judeus? Que da mesma forma como Deus mandou Moisés para o Egito livrá-los do jugo do faraó, eles achavam que Deus também iria mandar um Messias, para a região de Israel, para a região da Ásia Menor, como eu falei que chamava, que também ia libertá-los da mesma forma. Ou seja, o que Moisés fez? Moisés encarou o faraó, pragas do Egito, chuva de gafanhotos, morte de primogênitos, sapos, então o pessoal chama das pragas do Egito, Então, quando Moisés foi libertar os judeus que estavam escravizados no Egito, diversas pragas aconteceram naquela região, e o faraó não teve outra alternativa a não ser libertar aquelas pessoas, e elas foram libertas, e os judeus acreditavam da mesma forma que Deus mandaria um Messias, e que esse Messias iria libertá-los. Mas eles estavam querendo uma liberdade física. Eles estavam querendo alguém que fosse batalhador, que lutasse, que organizasse um exército, que tirasse os romanos de lá. Só que aí vem Jesus, e fala assim: olha, o meu reino não é desse mundo. A minha mensagem não é uma mensagem de lutar contra os romanos. Então por que os fariseus começam a tentar? E o que tinha a ver os fariseus? Os fariseus eram os membros da classe dominante, a classe política religiosa que tinha algum poder ainda, na região de Israel, perante os judeus. Os fariseus, quando encontraram Jesus, quando viram o que Jesus estava fazendo,
eles não reconheceram em Jesus o Messias. Falaram, não, Deus não vai mandar um Messias maltrapilho desse. Por que Deus vai mandar para a gente um Messias todo maltrapilho? Nós queremos alguém que nos liberte de Roma. Nós não queremos alguém que fique aí andando junto com as pessoas, no meio dos pescadores, curando pessoas que estão com problemas de saúde. Para que isso? Nós queremos um Messias forte, que liberte o povo judeu de todo esse domínio de Roma. E Jesus não veio com essa mensagem. Ele veio ao contrário, com uma mensagem de amor. O que ele falou sobre os seus inimigos? Ame os vossos inimigos. Isso para os fariseus não era o que eles estavam esperando. E mais ainda, isso retiraria, se todos se tornassem cristãos, isso retiraria o poder dos fariseus. Os fariseus que tinham poder religioso, que tinham poder político, que tinham dinheiro, não teriam mais todos os benefícios que eles tinham se eles se eles se convertessem para o cristianismo. Tanto que eles acabaram perseguindo os cristãos. Os primeiros perseguidores dos cristãos, os maiores perseguidores dos cristãos, não foram os romanos, foram os judeus. Até o final do governo de Otávio Augusto, quem perseguiu efetivamente os romanos foram os judeus e não os romanos. Quem perseguiu os cristãos foram os judeus e não os romanos. Isso muda só depois. Mas então, por que os fariseus fazem isso, ficam tentando Jesus? Porque eles querem provar que Jesus não é o Messias. E aí eles pegam e falam assim, olha, vamos ver, eu quero ver se Jesus enfrentar os romanos. Eu quero ver Jesus partir para cima do romano e falar assim, não vamos pagar imposto, vamos todo mundo fazer uma revolução aqui. Aí o que Jesus fala para eles? Falou, não, dê a César o que é de César. Se vocês estão vivendo em sociedade, vocês precisam aprender a conviver em harmonia em sociedade. E agora entra a segunda parte daquilo que eu venho a falar para vocês na noite de hoje. Jesus entende que a nossa relação aqui na Terra, encarnados, ela depende de uma harmonia entre o material, dai a César o que é de César, e o espiritual. Nós não conseguimos viver apenas pensando no materialismo, porque a nossa vida se torna extremamente vazia. E nós também não conseguimos nos doar 100% para o mundo espiritual, porque nós precisamos ser seres produtivos, nós precisamos ser seres que sejam relevantes socialmente, nós precisamos ter alguma ocupação que auxilie alguém. Mas a pessoa é dona de casa, não tem problema, isso é uma ocupação que auxilia a família. Todos nós precisamos ter preocupações materiais, em exercer a nossa profissão, ganhar o nosso sustento, adquirir o nosso patrimônio, mas também nós não podemos nos esquecer da nossa vida espiritual. Nós não podemos nos afastar da nossa relação com Deus, com a espiritualidade, especialmente, no nosso caso aqui, espiritismo kardecista. Nós acreditamos que a nossa relação com a espiritualidade, com o Evangelho de Jesus, ela tem que complementar a nossa vida material. A nossa vida material, ela se complementa com essa união que nós conseguimos fazer com a espiritualidade maior. Nós não podemos simplesmente acreditar que a nossa vida é trabalhar, voltar para casa, assistir televisão, dormir, trabalhar de novo e no final de semana ficar comendo e bebendo e dormindo o dia inteiro, porque isso nos leva a um vazio existencial gigantesco. Quando nós passamos apenas a viver de forma automática, porque nós entramos nesse automaticismo, nós começamos a viver a vida de forma tão automática que a gente não consegue mais perceber a passagem do tempo. Existe um filme de comédia, não tem nada a ver com o espiritismo kardecista, mas existe um filme de comédia com um ator chamado Adam Sandler. Eu nem gosto muito desse ator, e nem do filme não, mas é só uma coisa interessante. Esse filme, ele tem um controle remoto
que ele usa o controle remoto para acelerar a sua vida. E de repente, ele acelera a sua vida através de um controle remoto e ele perde a noção de 2, 3 anos. Ele começa a perder a noção de 1, 2 semanas da sua vida, começa a perder a noção de 2, 3 anos da sua vida, de repente ele perde a noção de 10 anos da sua vida. Né? Por que nós começamos a perder a noção do tempo? A gente começa a falar assim, nossa, eu acordo segunda-feira, de repente já é sexta. Antigamente a gente pensava assim, nossa, graças a Deus, sexta-feira. Hoje a gente pensa assim, meu Deus do céu, já é sexta. E nós estamos vendo o tempo passar muito rápido, porque nós não estamos vivendo o nosso presente. Porque nós estamos preocupados demais com as questões materiais, envolvidos demais com televisão, com notícias ruins, com eleição nos Estados Unidos, com guerras não sei aonde, e esquecemos de voltar para nós mesmos. Esquecemos de olhar para a nossa religiosidade também. Não importa se somos espíritas, se somos evangélicos, se somos católicos, nós temos que equilibrar a nossa vida, tanto do aspecto espiritual quanto do aspecto material. Quantos de nós conseguimos tirar um tempinho para fazer uma pequena meditação em casa, para fazer as nossas orações em casa? Mas eu já rezo em casa, preciso ir para o centro também? Eu já rezo em casa, preciso ir para a missa também? Precisa. Mas por quê? Porque aqui você vai conviver com outras pessoas. Aqui você vai ter a oportunidade de doar o seu convívio, de doar o seu tempo. Você vai ter a oportunidade de receber essa energia toda, que envolve a todos nós que estamos aqui. Ou vocês acham que enquanto nós estamos aqui sentados, aguardando atendimento, o benefício das boas vibrações da casa já não começaram? Meus queridos, quando a gente estaciona o carro nessa rua, a gente já começa a receber essas boas vibrações. Quando a gente senta aqui aguardando, nós já começamos a receber essas boas vibrações. Então, esse momento em que aqui estamos, ou qualquer outra casa de oração, é um momento importantíssimo do nosso equilíbrio. É um momento em que nós esquecemos o nosso celular. Apesar que eu já passei de noite descendo essa escada aqui, vi um monte de gente no escurinho ali com o celular ligado, Mas assim, é um momento que a gente esquece o celular, esquece as notícias, esquece as fofocas. Este é o seu momento com Deus. Esse é o seu momento de parar, de viver o presente, de respirar. Nós estamos precisando de mais equilíbrio. Nós estamos precisando de mais equilíbrio com Deus. Jesus falou assim, dê a César o que é de César, só que a gente está dando a César demais também. A gente está preocupado demais com as nossas vidas materiais, com as nossas obrigações, com tudo aquilo que a gente tem que fazer, e estamos nos esquecendo da nossa espiritualidade. Estamos esquecendo disso. É importante que a gente abra os olhos para isso também. É importante que a gente acorde de manhã cedo e faça uma oração. É importante que a gente agradeça a Deus tudo aquilo que a gente tem. Agradeça a nossa família. Nossa, até a minha sogra tem que agradecer. Até a sua sogra tem que agradecer. Porque todas as pessoas que estão ao nosso lado, irmãos, irmãs, tios, esposa, marido, sogra, filhos, todas essas pessoas já fizeram um compromisso antes de encarnar. Um compromisso de evolução e de crescimento. E quando nós fechamos os olhos para tudo isso, nós deixamos de evoluir. Então nós precisamos voltar a ter mais esse equilíbrio. E aí, partindo para a última parte do meu raciocínio, sobre essa passagem do Evangelho, que fala de a César o que é de César, a gente começar a pensar assim, por que será que nós nos preocupamos tanto em criticar os outros? O que eu estou querendo dizer com isso? Olha, o que os fariseus queriam quando eles perguntaram isso para Jesus? Queriam embaraçar Jesus, não é? Eles queriam embaraçar Jesus, eles queriam ver, e agora? Quero ver como é que Jesus sai dessa. Essa era a ideia deles. Só que o que aconteceu de fato? Jesus deu uma resposta que eles não esperavam. Jesus falou para eles, olha, essa moeda tem a face de César. Como assim? Na época do Império Romano, eles cunhavam
as moedas com o rosto do imperador. Né? Então, como tinha o rosto do César, falou: se saiu do César, devolve para ele. Né? Então, o que ele estava explicando, o que Jesus estava explicando para as pessoas, falou: olha, essas moedas que vocês estão tendo que devolver, elas vieram de algum lugar. Né? E o que mostra a atitude desses fariseus, o que mostra a atitude das pessoas, quando nós começamos a perceber um pouquinho mais dessa passagem, como nós somos mesquinhos, como nós gostamos de criticar, como nós gostamos de apontar o dedo, como nós queremos, de alguma forma, que alguém tropece e caia, que seja para a gente falar assim: viu, te falei, eu avisei que eu sabia que você ia se dar mal. A gente tem essa vontade, a gente tem até às vezes um pouco desejo de vingança, porque às vezes o seu filho não faz aquilo que você gostaria que ele fizesse, às vezes o seu ex-marido, a sua ex-esposa não faz aquilo que você gostaria que fizesse. Aí quando eles quebram a cara, você fala assim: aí ó, falei, ó, a justiça divina. Mas só que na verdade, pessoal, esse é um aprendizado de quem errou. Esse não é um aprendizado de quem sofreu. O nosso aprendizado, enquanto pessoas que estamos vivenciando as nossas dificuldades aqui encarnados, é de olhar para dentro de nós, é de olhar para dentro da nossa soberba, é de olharmos para dentro do nosso egoísmo, é olharmos para dentro da nossa crítica, que é tão feroz quando nós fazemos perante os outros, mas é tão branda quando faz com a gente. Você fala assim: você chegou atrasado hoje, não chegou? Por quê? O trânsito estava ruim, você não imagina. Você chegou atrasado, o que aconteceu? Eu falo: é culpa do meu filho que não deixou eu sair de casa. O professor vira para o menino e fala assim: você não fez tarefa? Porque meu cachorro comeu. Falou: presta atenção que nós adoramos colocar um desculpismo gigantesco nas nossas ações. Nós nos desculpamos de tudo. E quando a coisa dá errado, a gente sempre culpa alguém. Se deu errado, é porque alguém me provocou para que isso não saísse certo. Meu trabalho não deu certo, porque você não deu paciência, não me dá paciência para eu fazer direito. Você não deixa eu em paz. Eu não tenho um minuto de paz nessa casa. Aí sai tudo errado mesmo. Quebra o prato. Você não deu espaço para eu passar, eu quebrei o prato. Olha só, gente, nós estamos olhando para dentro de nós com uma condescendência muito grande, colocando sempre a culpa em alguém ou alguma coisa. Nós estamos sempre nos esquivamos das nossas responsabilidades perante nós mesmos. Perante nós mesmos. Então, a reflexão dessa passagem, quando Jesus fala: dê a César o que é de César, ele não coloca a culpa em ninguém. Ele deixa que as pessoas tomem as suas atitudes por si. Ele não vira um crítico de César. Mas também esses romanos, tudo, esses romanos, vou te contar uma coisa para vocês: a gente elege esses romanos, aí eles ficam lá vivendo na boa, só explorando a gente tem que trabalhar para sustentar esses romanos, que ficam lá no Congresso Romano fazendo um monte de coisa, só atrapalhando a nossa vida. Jesus não fez nenhuma crítica aos romanos. Jesus não saiu convocando as pessoas para fazer uma revolução. Qual era a revolução que Jesus estava pedindo para todos nós? A revolução do amor. E a revolução do amor, quando ele falou para os discípulos, e falou para a população também, sobre qual era a noção de amor, qual era a medida de amor. Você olha para o espelho e fala que te ama? Você chega no espelho e fala assim: nossa, lindona, te amo. Você faz isso? Você consegue olhar e falar que você se ama? Olha só, pessoal, qual é a nossa medida de amor a nós mesmos? Será que nós estamos negando o nosso próprio auto-amor? Será que nós fazemos coisas ruins, coisas negativas, que nos prejudicam, sendo que nós deveríamos nos amar mais e evitar nos prejudicar tanto? Com alimentos que nós sabemos que não fazem bem, mas mesmo assim consumimos,
vícios que nós sabemos que não fazem bem, mas mesmo assim nos viciamos, atitudes que nós deveríamos tomar perante a vida e que nós fechamos os olhos, porque para conosco nós somos extremamente complacentes e desculpistas, mas nós somos ferozes com os outros. Quando nós olhamos a televisão e vemos as notícias de pessoas praticando delitos, de políticos praticando atos de corrupção, nós sempre somos críticos ferozes, até de vestimentas. A gente assiste televisão, mas que roupa feia, por que essa pessoa não troca essa roupa? Não é verdade? Nós usamos muito da crítica para com os outros, fechamos demais os nossos olhos. Então, quando a gente for dar a César o que é de César, vamos tomar cuidado na nossa vivência material com tudo aquilo que nos envolve. Vamos tomar cuidado com as nossas atitudes perante o nosso próximo e vamos procurar nos amar mais. Vamos procurar ir ao espelho e falar que nós nos amamos. Vamos procurar nos tratar bem. Vamos procurar nos dar o direito de acordar tranquilos, de fazer uma prece. Vamos nos dar o direito de viver em harmonia conosco, porque ninguém faz ninguém feliz, somos nós que conseguimos nos fazer felizes. Você pode estar casado ou casada, você pode ir com a melhor pessoa do mundo, você pode estar vivendo na melhor casa do mundo, você pode ter mais dinheiro na conta do que um político desonesto, digamos assim. Mas se você não estiver bem com você mesmo, isso tudo vai ser insuficiente. Então vamos aproveitar essa reflexão da noite de hoje para buscarmos nos amar mais, vivermos mais em harmonia, e lembrarmos que Deus quer de nós paz, harmonia e tranquilidade conosco e para com o nosso próximo.